Amor tóxico exige perfeição. Amor tóxico não valoriza o seu brilho. Então, independentemente de como isso termine, com a certeza, com a ousadia, a confiança de que sou madura e mulher o suficiente para lidar com qualquer coisa que aparecer aqui. Você consegue? Você topa? Consegue? Se não, sinal vermelho. Corra! Ponto final. Quero retratar uma cena que muitas mulheres conhecem bem. Você conhece esse cara que parece perfeito? Ele é charmoso, ele é gentil, ele é atencioso. Mas antes que você perceba, esse mesmo homem está mentindo, traindo e te manipulando até você começar a duvidar da sua própria realidade. Agora, Lisa, você viveu essa dor e mesmo assim está aqui, uma mulher forte e poderosa. Então, para qualquer pessoa ouvindo agora, quais passos ela pode dar para se reerguer e se tornar perigosamente confiante? Então, número 1, quando ele manda o representante dele, como eu costumo chamar, ele enviou seu representante para ser tudo o que sabia que você queria. E quando isso se desfaz, porque ninguém consegue manter o representante na equação, é difícil demais de sustentar. E Deus sabe, eu sabe, já vivi o suficiente na casa dos 50 para dizer que já vi alguns representantes serem substituídos pela pessoa real, que não era o que eu escolhi ou o que eu merecia. E nem sempre tomei a decisão mais firme. Mas nesta fase, entendendo como é a confiança corajosa e como é a confiança sem pedir desculpas. Porque quando meu filho, que agora tem 30 anos, quando tinha 3, eu estava em um relacionamento. E quando eu te digo, ele parecia perfeito. A pergunta número 1 que todo mundo me fazia era: ele tem um irmão? Tipo, todo mundo, quero dizer, ele era meu príncipe encantado. Ele apareceu, chegou até mim quando eu era mãe solteira, tentando decidir até onde eu podia ir. E ele complementava tudo o que eu queria. Tanto que a gente ficou noiva. E aí, durante o noivado, comecei a perceber alguns sinais, mas eu ignorei. Pode explicar quais eram esses sinais? A gentileza começou a durar cada vez menos. E eu comecei a perceber momentos de pequenos, pequenos surtos de raiva e explosões de raiva. Eu nunca tinha visto isso antes. Tudo era calculado, tudo era tranquilo. Ele demonstrava amor por mim e por Gelane. Ele ouvia com atenção. Ele parou de me ouvir. Ele falava por cima de mim. Ele falava por cima de mim e eu conseguia expressar cada vez menos minhas ideias, cada vez menos a minha verdade. O julgamento começou a aumentar, não existia no começo. E então veio o julgamento. Por que você fez assim? E eu não gosto disso. E, de repente, a tensão, a intimidade começou a mudar um pouco. Eu me sentia mais obrigada a fazer amor com ele e sem desejo, por causa de toda a energia negativa em torno do momento. Eu não vi isso chegando, eu não sabia quando apareceu. E eu sei que recebi sinais. Estou certa. Estou certa de que recebi sinais e escolhi ignorá-los na minha mente. E isso não é para julgar ninguém, mas eu realmente amava estar apaixonada. E eu realmente amava ser a noiva de alguém, a caminho de me tornar esposa dele. E eu realmente amava ter alguém para me ajudar com Gelane. E eu realmente amava a ideia e a imagem de família. Chega para ignorar os sinais. O suficiente para abafar o sussurro com possibilidade. Eu posso consertar isso. Eu posso fazer com que ele me ame. Nós poderíamos voltar àquele momento em que tudo era mágico. Eu não sabia que era mágico porque ele estava mostrando só o representante. E que essa experiência que eu estava vivendo agora, com o julgamento e o surto de raiva, e o sentimento de alienação e o sentimento de ser julgada, esse era o padrão ao qual eu estava me submetendo. Eu não sabia disso até que ficou realmente claro. Para mim, terminou de forma explosiva. Terminou depois de uma noite que parecia um paraíso. Ele me deu banho. Nunca tive um homem que realmente me desse banho e me lavasse. E então fizemos amor. Depois ele passou óleo no meu corpo e então fomos dormir. E eu acordei às 3h20 da manhã.
E eu sei essa hora porque olhei para o relógio enquanto ele estava com as mãos ao redor do meu pescoço. Ele me estrangulou até eu desmaiar. E eu acordei mais tarde naquela mesma manhã. E eu achei que ele tinha me matado. Eu nem sabia que ainda estava viva. Achei que tinha acordado do outro lado. E quando percebi que ainda estava viva, de repente todo o medo voltou, meu coração começou a bater forte. O medo surgiu porque pensei, ele me matou? Se ele não me matou, será que matou Gelane? Foi isso? Assassinato, suicídio? Era mesmo tão grave assim? Eu pulei e corri para o quarto do Gelani. Comecei a sacudir o Gelani, que tinha 3 anos e estava com o corpo mole. E por um momento eu pensei, se esse homem matou meu filho, então ele também poderia ter me matado. E eu estou sacudindo o Gelani, Gelani, e o corpo do Gelani só fica se debatendo. E finalmente o Gelani diz, o que foi, mamãe? E eu consegui respirar de novo. E eu disse, desculpa, querida, volta a dormir. Sinto o cheiro dele cozinhando o café da manhã lá embaixo. E eu disse, se ele admitir que ele acabou de cometer um grande erro, então eu vou ficar bem. Eu preciso deixá-lo. Mas pelo menos eu não estou em perigo. Porque se ele fingir que nada aconteceu, então estou realmente em perigo. Porque agora temos questões psicológicas acontecendo, nunca estive nessa situação antes. Então eu desço as escadas e ele está fazendo ovos, bacon e batatas. Como se nada tivesse acontecido. E eu me aproximo dele e eu disse, bom dia. E ele se virou e eu estou esperando que ele diga, amor, me desculpa. Me desculpa. Eu perdi o controle. Ele se vira e diz, bom dia, querida. Preparei café da manhã para você. Coma, o dia pode ser longo. Ele me deixou tão confusa. E esse é o problema de um manipulador. Esse é o problema de alguém que pode, sociopata ou bipolar, que eles conseguem te fazer acreditar naquele momento que está tudo bem. Ele me deixou tão confusa com a forma como estava me tratando ali naquele momento que eu pensei, será que eu sonhei com isso? Isso pode fazê-la duvidar de si mesma. Tanto que eu fui até o banheiro e comecei a olhar meu pescoço. E você está vendo? Eu sou negra. Eu tinha vergões no pescoço que eram cor de vinho. E eu sabia, você não está sonhando. Você não sonhou. Você não teve um pesadelo. Esse homem te estrangulou até desmaiar e agora age como se nada tivesse ocorrido. E naquele momento, eu entrei na luta da minha vida. Certo, pessoal? Já voltamos com a Lisa. Mas rapidinho, se você cansou de se diminuir, de ser pisada e está pronta para construir uma confiança inabalável em todas as áreas da sua vida, então aperte o botão de inscrever-se agora mesmo. Todo episódio do Mulheres de Impacto está aqui para te ajudar a construir sua confiança, reconhecer seu valor, estabelecer limites e garantir que você nunca mais perca sua voz ou seu poder. Então vai lá, aperta o botão de inscrever-se. Agora, de volta ao episódio. Então, para responder à sua pergunta, demorei 3 meses para conseguir tirá-lo da minha casa voluntariamente. Eu tive que agir como se nada tivesse acontecido. Ele agiu como se nada tivesse acontecido. Disse que tudo bem, fingirei que nada aconteceu enquanto penso em como te tirar da minha vida. Porque eu também tinha uma indicação clara de que eu estava em perigo. Eu estava em grande perigo, Lisa. Agi como se nada tivesse ocorrido.
Depois que o tirei da minha vida, dizia a todos que merecia um Oscar. Joguei o jogo enquanto planejava minha saída. Eu não ia permitir que esse homem de 2 metros e 6, 126 quilos, puro músculo, eu não ia deixar ele saber que eu estava planejando minha estratégia de saída. Nem todo mundo passa por isso. Para certas mulheres ou homens, basta decidir partir. Eu sabia que precisava de uma estratégia. Depois que eu o tirei de casa, percebi que tinha perdido a Lisa. Eu tinha perdido a Lisa. Eu estava um caco. Meu valor foi destruído. E eu precisei reconstruir meu valor próprio. E para alguém que está ouvindo, talvez você precise reconstruir ou talvez precise construir isso pela primeira vez. Não importa. Construir valor é construir valor. E eu percebi que tinha me perdido. Eu não sabia mais quem era a Lisa. Ela estava quebrada, destruída. Eu sentia que tinha causado isso a mim mesma. Uma parte de mim sentia que eu merecia. Achei que ninguém me amaria depois disso. Agora eu tinha mais uma marca de confusão e sujeira para somar a tudo que já tinha antes. Assistência do governo, excesso de peso, sabe? Todas as coisas que já faziam parte da minha história. Agora eu tenho isso. E eu não consegui. Queria usar outro rótulo chamado de abusada. Mulher. Aqui estão as coisas que fiz. Primeiro, eu fui até o espelho e eu dizia todos os dias 3 coisas, todos os dias. E para ela desenvolver seu valor próprio, a primeira frase é: Lisa, eu tenho orgulho de você. E todos os dias eu encontrava 7 coisas das quais eu me orgulhava. Em alguns dias era: Lisa, tenho orgulho de você por sair da cama. Lisa, eu tenho orgulho de você por ter escovado os dentes hoje. Lisa, eu tenho orgulho de você por ter dado um bom café da manhã para Gelane. Eram pequenas vitórias. A segunda frase é: Lisa, eu te perdoo por essa garota. Isso foi um golpe no estômago diariamente. Lisa, eu te perdoo por estar tão desesperada para ter relacionamentos que, quando você descobriu que ele não era o certo, mesmo assim você ficou. Lisa, te perdoo por abaixar seus padrões. Lisa, eu te perdoo por engordar 50 quilos. Lisa, eu te perdoo por não ter fugido logo no primeiro sinal. Eu só, todo dia, estou toda bagunçada, garota. Eu chorei feio todo dia quando fiz isso, Lisa. Eu te perdoo por Lisa. Quero dizer, nem eu conseguia me entender. Eu estava inaudível, mas sabia o que dizia. E todo dia eu fazia isso, 7 coisas diferentes. E a última é: Lisa, eu me comprometo com você. Eu não acreditava nos meus compromissos, pois estava tão envolvida na minha dor, mas eu precisava dizer isso. Então eu consigo ver a luz no fim do túnel e sei, eu sei, minha luz não é um trem vindo na minha direção. Minha luz era mesmo uma luz. E era uma faísca, Lisa. Era uma luz pequena, mas era o suficiente. Eu pensei: ok, Lisa, eu me comprometo com você a fazer isso de novo amanhã. Lisa, eu prometo a você que eu vou aprender a te amar primeiro antes de procurar amor de qualquer outra pessoa. Lisa, eu me comprometo com você que hoje não vou me consumir com julgamentos sobre mim mesma. Então, quando você me perguntou, eu simplesmente comecei a desabafar para a Lisa e eu foquei na Lisa. E esse foi o meu engatinhar. Isso é o mais poderoso. Ok, então essa é a sua decisão. Eu quero, na verdade, dar um passo antes de você aprender a chamar, quando você mal consegue se mover. E você já tinha mencionado antes, você viu os sinais de alerta que ignorou, que nós ignoramos nosso instinto, que descartamos coisas e ficamos confusas. Acho que essa foi uma palavra muito poderosa. Quantas pessoas se sentem confusas? E o fato de você ter dito que precisou olhar no espelho para ver se era realmente real? Quantas pessoas fazem gaslighting? Nós fazemos gaslighting com nós mesmas.
Sim. Inventamos histórias. Talvez eu só tenha imaginado ou sonhado isso. A gente justifica o comportamento. Justifique o comportamento. Então, na verdade, eu tenho uma lista de algumas coisas que podem ser consideradas bem claras ou um pouco confusas. E eu adoraria que você nos ajudasse a pensar em como, afinal, a gente pode saber. Então, como a gente sabe se é paixão ou se é um amor tóxico? Amor tóxico faz você sentir a tensão de ter que provar algo. O amor tóxico faz você sentir a ansiedade de ter que manter algo para conseguir manter o amor. O amor tóxico tem condições, certo? O amor saudável tem complemento e espaço para você expandir, contrair, crescer e encolher. O amor tóxico exige perfeição. Então, se você fica nervosa, com medo de cometer erros, porque erros são punidos no seu relacionamento e a perfeição é uma necessidade, isso é amor tóxico. Porque o amor saudável permite que você se expanda e se retraia, permite que você cresça, permite que você seja imperfeita. O amor tóxico não permite imperfeições, ele exige perfeição. O amor tóxico também faz você ter medo de brilhar demais. O amor tóxico não valoriza o seu brilho. Então, se você perceber que está modificando ou medindo a sua luz, tipo, eu gosto da minha luz, eu deixo minha luz brilhar, mas não muito forte. Então, você está em um relacionamento tóxico. Então, entenda que o relacionamento é um revezamento. É um relacionamento, não é friendship. It's not. Não é como jogar raquetebol, onde você bate a bola contra a parede. É como tênis, vai e volta. Então, quando você bate na bola, você precisa modificar a maneira como bate para garantir que não seja penalizada. Então, você está em um relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico faz você se preocupar com o resultado. E as repercussões de ser você mesma, de ser você mesma. Então, se você perceber que está medindo o quanto você brilha, o quanto você fala a sua verdade com honestidade. Porque um relacionamento saudável permite que você fale a sua verdade, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando pode doer um pouco. Sabe, eu acabei de me casar. Não faz muito tempo, mas eu acabei de me casar. Digo, acabei de me casar porque faz 3 anos desde então. Eu. E o que eu quero dizer é que meu marido não é perfeito, nem eu sou. Mas eu amo o progresso que vejo em nós, porque agora nós temos e sempre fomos capazes de ter. Eu só estou criando coragem porque ainda sou assim. Sempre estive me curando de relacionamentos tóxicos antigos e recentemente dei um feedback ao meu marido. Amor, eu me sentiria melhor se você fizesse isso. E quando você faz isso, me faz sentir assim. E eu me preparei para a resposta dele. E em menos de 15 minutos recebi uma resposta. E a primeira linha foi: obrigado. Obrigada pelo espelho. Eu não tinha percebido isso. Me mostre. Me ajude a enxergar porque eu não estou olhando através das suas lentes. E eu fiquei, uau, uau. Lembrando a mim mesma, de novo e de novo, você está em um relacionamento saudável. Nesse aqui você pode falar a sua verdade. E falar a sua verdade não vem acompanhado de castigo ou de alguém tirar o amor de você. Não vem acompanhado de ser punida com o silêncio. E então, reconhecendo isso, uma resposta saudável para você é assim. Então, esse é um bom momento para você pensar: como é uma troca saudável? Eu estou recebendo isso? E se for não, é não. Ou é sim ou é não. Não existe meio termo nisso. Deixe isso totalmente binário. Torne isso completamente binário. É sim ou não. E não ter medo do eu não estou conseguindo o que eu preciso. E sabe, há 20 anos eu adorava relacionamentos apaixonados que na verdade eram tóxicos. Certo. E a paixão era o fogo. Sabe, dizemos que somos chamas gêmeas, mas éramos caóticas juntas. A paixão é maravilhosa, mas quando a paixão te custa a alegria, tipo, na mesma medida da paixão vem a dor. Você não precisa trocar paixão por dor para ter paixão. Você pode ter paixão e alegria, paixão e paz. Paixão e paz podem coexistir.
Então, se você está tendo paixão e dor, paixão e caos, paixão e bagunça, não se engane achando que uma coisa precisa vir com a outra. Você pode ter paixão e paz. Você pode ter paixão e luz. Você pode ter paixão e alegria, paixão e honra. É seu direito de nascença ter ambos. Não precisa escolher entre um ou outro. Demorei para entender isso. Eu achava que para ter a paixão eu tinha que aceitar essa parte também. Eu preciso aceitar isso também. É como um efeito colateral. É um lado, você não pode ter tudo. Na verdade, você pode. Na verdade, tudo é seu direito de nascença. Tudo é seu direito de nascimento. Não é se ou, é e com. Ponto final. E se eles não estão te dando isso, encerre esse relacionamento. Porque quando você não faz isso, você nunca pode ter tudo o que merece no espaço de tudo o que está aceitando. Meu pai me levou ao meu primeiro encontro aos 12 anos. E ele me levou até a marina, abriu a porta para mim, pediu a comida que eu queria, pediu um Shirley Temple para mim, teve uma conversa ótima comigo e me ouviu até eu terminar minhas frases. E no final do encontro, quando estávamos entrando em casa, meu pai abriu a porta e então eu olhei para ele e ele disse: "Querida, hoje à noite o papai te levou ao seu primeiro encontro para que você veja como deve ser tratada. Agora, conforme você cresce, você vai precisar escolher como você será tratada." Eu não entendi isso aos 12 anos, mas olha, aos 21, quando eu escolhi sair com aquele cara porque ele tinha um Corvette vermelho e Corvettes estavam na moda na época, ele tinha um vermelho. E as rodas? E os alto-falantes? Ele estava arrasando e nos anos 80 quem arrasava, Ah, sim! você estava arrasando. Ele estava arrasando. E eu saí com ele e ele foi indiferente. Era na época dos bips, estou entregando minha idade. Ele respondia ao bip e não me dava atenção. A única referência que eu tinha era ter evidências de como eu deveria ser tratada. Ele voltou da terceira ligação no orelhão. A gente não tinha celular. Ele continuava saindo da mesa e indo até o orelhão. Depois da terceira ligação, ele voltou e eu já tinha ido embora. Peguei um táxi. Meu pai sempre me dava um dinheiro de bolsa, um dinheiro para andar por aí, WAM, um dinheiro de bolso. Peguei um táxi para casa. Quando cheguei à porta da frente, ele já estava parando na entrada da minha casa. Ele perguntou como pude deixá-lo e respondi: fácil. Meu pai me mostrou como eu devo ser tratada. E isso não estava à minha altura. Agora, desde então, depois disso, eu abaixei meu padrão, mas pelo menos eu sabia onde o padrão deveria estar, onde ele poderia estar. Então eu te convido, se você sabe onde está o padrão, não tenha medo. Eu tive que arrumar uma baita coragem. Eu tive que ter a audácia de ser confiante o suficiente sobre quem eu sou para reconhecer. Eu despertei o suficiente. Inteligente o suficiente, bonita o suficiente, jovem o suficiente, com todas as minhas curvas, ainda sexy o suficiente para merecer ser bem tratada. A seguir. Se você não sente que tem participação na influência e no resultado, então não é uma colaboração, é uma relação de controle. O que é tão poderoso nessa história é como você passou a entender como um homem realmente deve te tratar. Com o tempo, isso se dissipou. Sim. E eu acho que essa dissipação vem dos nossos sentimentos por alguém. Então, ele te trata bem, ele te leva para um encontro adorável, ele é encantador. Por isso comecei assim, pois você pensa, meu Deus, ele é mesmo um cara ótimo. Acho que assim, aos poucos, a barra não cai de uma vez. A barra diminui devagar antes que você note. Está tão baixa e você nem percebeu. Ao falar dessa confusão entre paixão e toxicidade, elas são tão ligadas que às vezes até nós nos confundimos. E outra coisa é que nós somos cuidadoras. Na verdade, pare de tentar curar quem continua te machucando. E nós queremos salvar? Podemos torná-los melhores? Estamos dizendo sim para a versão deles que acreditamos que podemos ajudar a se tornar, em vez de quem está na nossa frente. Mas a primeira coisa é curar a si mesma. Porque se você sente que tem um vazio dentro de si, vai acabar aceitando algo que não precisa aceitar só para tentar preencher esse vazio. Tipo, só foi acontecer quando você fala sobre engatinhar
o rastejar foi? Eu precisava aceitar Lisa, eu precisava curar Lisa, porque quanto mais você se cura, quanto mais você enche o seu tanque, mais você honra, celebra e ama a sua sombra. Ama a sua sombra. Quanto mais você ama a sua sombra, mais você vai exigir da sua luz. Quanto mais você vai elevar o padrão, mas eu precisava disso, eu precisava. Ela precisa disso. Podemos ir? Espere um pouco. Deixa eu amar essas partes disfuncionais de mim mesma. Deixa eu ficar bem em iluminar esse lado meu. Quando eu iluminei minha sombra e olhei para ela, parei de tentar fugir das minhas imperfeições. Parei de tentar fugir dos meus momentos de crise. E eu não os carrego comigo. Eu não os carrego como um perfume desesperado, porque desespero é um perfume fedido de se usar. Parei de usar isso como um perfume e comecei a entender e olhar para isso como: essa é a minha sombra e eu ainda sou inteira. Essa é a minha sombra. Deixa eu jogar uma luz sobre ela e trabalhar nisso. Deixa eu tentar não fugir dela, não disfarçar com maquiagem, não tentar compensar com conquistas. Não existe uma quantia de dinheiro que eu possa ganhar que faça essa sombra, sabe, desaparecer. Deixa eu abraçar todas as partes de mim. Agora nisso, eu naturalmente comecei a exigir mais do meu parceiro. Eu naturalmente comecei a parar quando algo não me faz bem. Meu silêncio só me machuca. Seu silêncio só machuca você. Sua voz tem o direito de ser ouvida. Sua verdade tem o direito de ser dita. Porque eu era rainha de engolir a minha verdade, rainha de engolir a minha dor. Tanto que acho que em algum momento desenvolvi até uma úlcera. Mas não era uma úlcera por motivos médicos. Não era uma úlcera porque eu comia muita comida apimentada. Eu não como comida apimentada. Era uma úlcera porque eu engolia demais a minha verdade. Então, mana, se sua garganta dói, pode não ser uma infecção, pode ser um acúmulo da sua verdade. Sabe, eu estava pensando no que você disse, especialmente sobre essa coisa da sombra. A gente tenta tanto escapar da nossa sombra que acaba indo para a escuridão para eliminar a sombra. Acredito que só se entra na luz após enfrentar o motivo daquela sombra existir. Isso realmente me tocou. Pode falar. Ok, eu adoraria ir para a próxima, garota. Sim. Porque acho que muitas de nós têm essa dificuldade. Como diferenciar quem cuida de você de quem te controla? Hahaha. Então, uma controladora. Primeiro você deve saber que uma controladora sabe que ela é uma controladora. Elas sabem que são controladoras. Elas sabem como moldar a situação para que o controle pareça algo bom. Agora, primeiro, controlar pode aparecer como algo protetor. Controlar pode aparecer como generosidade. Por exemplo, alguém que quer controlar suas roupas pode te presentear com várias peças. Fique atenta. E você acha que isso é justo? Eles te compram roupas e você quer mostrar o que ganhou do seu amor. O que meu amor me deu, né? Controlar é manipular o ambiente. Então, se você está livre de tomar decisões, você também está sem escolhas. Então, tome cuidado. O controle dá a impressão de estar cuidando das coisas para você. Tudo bem, isso é ótimo. Meu marido preparou meu café da manhã hoje antes de eu vir falar com você. Ele fez meu shake. Mas eu tenho o direito de dizer: amor, você pode pôr outra coisa nesse shake? Então, se você sente que, em primeiro lugar, com o controle, você não tem espaço para mudar o ambiente ou a forma daquilo que está sendo controlado, então você tem espaço para modificar a circunstância? Você tem espaço? É seguro, emocionalmente seguro para você mudar as coisas? Se não for, estamos em um ambiente de controle. Você sente que pode incluir outras pessoas na equação ou há uma sensação de isolamento? O controle ocorre no isolamento, pois pessoas controladoras evitam outras opiniões. Fique atenta. E eu já estive nesse tipo de relacionamento antes, onde eles começam a tornar os relacionamentos ao seu redor tóxicos para que você se afaste deles.
Uma pessoa controladora te ama em uma ilha, não em uma comunidade. Cuidado, porque isso também pode parecer um amor muito intenso. Eles amam intensamente, se importam e são atenciosos, pois assim você também dá atenção a eles. Dessa forma, ninguém mais se encaixa. E então, dê a si mesma a permissão, use sua voz. Eu realmente gosto disso? Eu não gosto disso? Eu quero ter opções? Você merece opções. Não estou dizendo que você merece opções em relação às pessoas e tudo mais. Você merece opções no que você come. Você merece opções de onde morar. Você merece opções no que faz. Você merece opções de onde passar as férias. E porque somos ensinadas como mulheres a ter um homem cuidando da gente, cuidado. Cuidar da gente. Como isso é na prática? Como isso nos faz sentir? Cuidar de mim não é tomar todas as minhas decisões. Não significa isso. Significa complementar a minha completude. Significa ser um recipiente para o que eu sinto e o que eu faço. Significa me envolver com seus braços no meu maior momento e no meu menor momento. Cuidar de mim não significa tomar decisões por mim. E se naquele momento isso realmente for bom? Então vou te dar um exemplo. Eu entrevistei a Mel B, a Scary Spice, e ela estava em um relacionamento onde achava que o marido dela era a coisa mais incrível do mundo. E ele virava para ela e dizia: "Amor, deixa que eu cuido das finanças para você. Eu sou melhor em matemática do que você. Você está muito ocupada. Você está em todos esses programas. Você está em turnê. Deixa que eu cuido disso." Ela achava incrível. Ele é tão doce, ele é bom para Parceria. parceria. Ele tirou isso das minhas mãos. Alerta de spoiler: 10 anos depois, ele rouba todo o nosso dinheiro, ela se divorcia e volta para a casa da mãe. Então, quando falei com ela, ela disse que sim, naquele momento foi um alívio. Então, como você sabe nesses momentos se é uma oferta genuína do seu parceiro ou se é um mecanismo para ele te controlar no futuro? Uma prestação de contas saudável tem espaço para isso. Meu marido lidera em casa, mas sempre me informa. Vamos conversar e analisar juntos, mantendo responsabilidade saudável sobre tudo. Então, revisões, qualquer parte da sua vida que seja importante para você, você deve estar de olho nela. Mesmo sem comandar, à disposição, pois a qualquer momento ela poderia dizer: vamos conversar, vamos ter um momento. Eu reservei 1 hora para olhar todas as finanças e para onde o dinheiro vai, 1 hora por mês. Você receberá feedback, resistência ou desculpas como: amor, você não tem tempo. Não, eu agendei isso. Tenho tempo, então quero participar. Talvez não lidere, mas posso ser parte ativa disso. Você percebe se alguém controla essa área pela forma como suas ideias ou recomendações são recebidas. Como ela é recebida, eu dou muita importância à energia e à disposição. E eu tomo muitas das minhas decisões finais sobre a intenção de alguém com base na disposição dessa pessoa. E a disposição revela muita coisa. Então, eu reservei, isso é uma das coisas que eu faço. Eu reservei 1 hora por mês para revisar aquilo que você está liderando. Agora você pode reservar quantas horas quiser por mês para revisar o que estou liderando, garantindo responsabilidade compartilhada. Para mim, se alguém está controlando algo de uma forma tóxica, de uma forma controladora ou de um jeito que não vai, é porque essa pessoa não quer que você olhe para aquilo. Eles não querem que você veja, eles não querem que outra pessoa veja. Então eu olho para isso. Numa relação com responsabilidade mútua, todos têm visibilidade de tudo. Eu não preciso liderar tudo, mas eu olho para cada coisa no tempo certo. Minha agenda é minha agenda. Nunca estou ocupada demais para o que é importante para mim. Levei tempo para perceber que posso agendar tudo. Agende verificações e equilíbrios na sua agenda. Política de transparência total sobre as finanças, sobre investimentos futuros, sobre a criação dos filhos, é colaboração. Um relacionamento é um revezamento, é uma colaboração. Se você não sente que é uma parceira colaborativa, se não sente que tem influência no resultado, então não é uma colaboração, é um relacionamento controlador. Você tem voz? Sua opinião realmente se transforma em um resultado? Você está escondendo sua verdade? Lembre-se disso. Quando você está em um relacionamento assim ou já esteve em um, a melhor coisa a fazer enquanto você passa por isso ou depois é se curar, para que não precise repetir essa lição novamente. Caso contrário, acabamos nos perguntando: como eu cheguei até aqui?
De novo. Chegamos lá de novo porque não nos curamos. Nós não nos curamos da experiência, não nos curamos da lição ou não nos curamos do trauma que, na verdade, nos levou a esse relacionamento e a essa experiência em primeiro lugar. E, portanto, temos que repetir a lição novamente. Você vai continuar repetindo a mesma dor até aprender a lição e viver como se tivesse aprendido a lição. E agora você vai perceber isso chegando e pode evitar. E eu precisava aprender isso. Eu me vi na mesma situação 3 vezes, até começar a cuidar da Lisa e curar a Lisa. Depois disso, consegui perceber mais cedo. E então eu posso educadamente dizer, não, obrigada. Deus, sabendo de onde você começou e o quão incrível e confiante você é agora, eu estou amando isso demais. Ok, tenho outra. Como você sabe se é confiança ou só fé cega? Digamos, por exemplo, alguém te trai e diz, amor, nunca mais vou fazer isso. Eles quebraram sua confiança. Sim. Mas muitas mulheres têm fé de que eles vão mudar. Então, quando alguém traz sua confiança, não é sua responsabilidade confiar cegamente de novo. Não é. Não é sua responsabilidade confiar cegamente em alguém que não merece. Não me importa se você diz que é pelo bem das crianças, pelo bem dos negócios, pela aparência das coisas. Se alguém quebrou a sua confiança, não cabe a você. É o trabalho deles serem consistentes em integridade. E a integridade não pode ser comprometida. Integridade não vive no cinza. Elas estão em integridade ou em desculpas? Se elas usam desculpas no lugar da integridade, ainda não reconquistaram sua confiança. E não dê confiança onde a confiança não foi conquistada. Nossa, essa foi uma lição que a Lisa teve que aprender. Não digo para alguém se esforçar apenas por esforço, mas sim porque isso realmente vale a pena para você. Trabalhe duro. Lembro de dizer ao meu marido quando namorávamos que o amo. Te amo, querido. Eu perguntei, até onde você já foi por um relacionamento? E ele pensou sobre isso. E ele disse, não acho que trabalhei duro. Ele foi bem honesto. E eu fui honesta. Eu disse, essa aqui vai exigir um pouco de trabalho. E você pode decidir se quer trabalhar tanto assim. Vai exigir o seu esforço. Vai exigir esforço. Percebo que, como mulheres, evitamos dificultar para nossos parceiros porque tememos que nos deixem. Ah, sim. Na verdade, temos medo da solidão. Então, tudo isso volta pra gente. Olha, eu estava bem em ficar sozinha. Agora eu conheço a Lisa. Agora eu gosto da Lisa. Saí comigo mesma por um tempo. Não é que eu queira ficar sozinha. Eu adoro ter uma parceria. Mas se eu acabar sozinha por um tempo, porque esse aqui não é o relacionamento certo, na verdade eu estou bem com isso. Não tenho medo de ficar sozinha porque me conheço e gosto de mim. Então, com base nisso, aqui está o padrão. Não vou baixar o padrão. Vou te convidar a praticar o arremesso. Já baixei o padrão o bastante e sei onde isso leva. Eu sei onde isso me levou. Ao médico tomando Prozac. Por isso não vou baixar meu padrão. Eu vou te convidar a se esforçar por esse relacionamento. Então, se você perdeu minha confiança, trabalhe para reconquistá-la. Eu não vou arrumar desculpas para isso, porque integridade não exige desculpas. Integridade não aceita meio termo. E então, mas tudo isso leva de volta a... Não tenho fé que você mude, mas acredito que vou superar qualquer situação. Então, Assim. bem ali. Desculpa, você tem que fazer isso? Sim, sim, sim. Sim, sim. Então eu vou parar de colocar tanto ali e vou colocar um pouco aqui. E vou permitir que você seja a pessoa que sempre foi. Eu vou permitir que você seja a pessoa que escolher ser e eu vou ficar bem. Então faça uma escolha e pare de tentar controlar e manipular o relacionamento só para poder permanecer nele. Quando eu percebo o poder, o seu poder está em deixar que seja o que tiver de ser. Eu não estou dizendo para abandonar, eu não estou dizendo para sabotar, eu não estou dizendo para deixar ir, eu não estou dizendo para perder a fé, e eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo para dar espaço sem
sem comprometer o ambiente necessário, dê a sensação de amplitude, sem comprometer a exigência. Está em um relacionamento comigo, com base em quem eu sei que sou, exige isso. Isso exige que eu não arrume desculpas para o seu comportamento. Isso exige que eu tenha certeza de que eu entendo que só posso curar a mim mesma. Eu não posso te curar. Isso exige que a confiança seja conquistada, não dada de forma arbitrária e aleatória. Tipo, e então o espaço para ver quem aparece e como esse relacionamento termina com base em como a gente se apresenta. Entendendo isso e sabendo, eu simplesmente sei, essa é a fé de que eu vou ficar bem, independentemente de como isso acabar. Esse espaço, com a certeza, com a confiança ousada e audaciosa de que eu sou madura o suficiente, sou mulher o suficiente para lidar com qualquer coisa que aparecer aqui. Aqui está o que exijo. É isso que significa me amar. É isso que significa me amar. Eu te convido a me amar. É isso que significa me amar nesta fase. Então não me ame com base em uma versão minha de 1997, porque agora sou uma mulher adulta e é isso que ela exige. Você pode? Você topa? Você faz? E se não, eu vou ficar bem. Ponto final. O amor não é uma missão de resgate. O amor não é uma missão de resgate, é uma parceria. Se você está sempre sendo resgatada como se fosse uma emergência, você se casou ou começou um relacionamento com essa pessoa para salvá-la ou para construir uma parceria? Porque seja lá o que você tenha aceitado, é isso que você está fazendo. E isso te serve? Vou apenas dizer que o amor não é uma missão de resgate. Eu tive que aprender isso. Eu amo resgatar. Eu amo curar. Eu amo curar porque eu sou alguém que cura. Esse é o meu trabalho. Eu ajudo o coração das pessoas. Então eu preciso ter certeza de que não estou entrando em um relacionamento para curá-las. Estou iniciando um relacionamento para ser parceira deles. A armadilha é que, ao começar a curá-los ou notar que estão se curando, você sente alegria e realização. Isso vira um combustível, como se eu pudesse consertá-los. Assim me aprofundo mais e, quando vejo, já me entreguei totalmente. E a realidade é que você não pode salvar alguém que se recusa a nadar. Essa é a realidade, e quão arrogante é da nossa parte, é realmente um gesto arrogante, disfarçado de mártir, tipo, eu só amo ajudar as pessoas. Como é arrogante achar que podemos salvar quem se recusa a nadar, e não digo que estejam errados. Não se trata de dizer que eles estão errados, é que eles têm clareza sobre quem são, e o seu trabalho é ter clareza sobre quem eles são. E você não precisa parar de amar alguém que é tóxico e alguém que não quer nadar. Você não precisa parar de amar essa pessoa. Você só precisa amá-la a uma distância saudável. Ou então você só precisa se amar mais. Você é a primeira fonte de amor para você mesma. Ninguém pode te amar mais do que você se ama. É injusto esperar que alguém te ame mais do que você se ama. Digo isso porque precisei aprender essa lição. Sem julgamentos, são minhas afirmações. Mas eu amava as pessoas porque elas me amavam. Eu tentava me amar do jeito que elas me amavam, porque eu não me amava do jeito que elas me amavam. Mas quando elas pararam de me amar, porque eu não era a pessoa que elas precisavam que eu fosse ou qualquer coisa assim, quando elas pararam de me amar, aí eu fiquei com ainda mais carência, mais vazio e mais. Após esse relacionamento, fiquei 2 ou 3 vezes mais abalada. Não me curei antes de começar o relacionamento. E quando você percebe que ninguém vai te amar mais do que você mesma se ama e que você está dando um exemplo de como te amar, será que você está dando o melhor exemplo possível? Você está cuidando do seu corpo? Você está cuidando do seu rosto e da sua pele? Você está cuidando do seu cabelo? Você está se amando até na forma como dorme? Você está se amando na forma como estabelece limites?
Porque se você não está se amando, então está dando a eles um exemplo de como não te amar. Isso aí, Lisa, isso foi difícil. Foi difícil para mim entender que eu preciso ser o primeiro exemplo de como é um amor saudável por mim mesma, comigo mesma. Meu marido só sabe fazer meu shake de manhã porque ele me via fazer meu shake de manhã todos os dias. Eu não sabia. Eu não sabia que eu precisava ser a primeira a ser ousada. Confiante, exemplo do que era um amor saudável comigo. Da última vez que você veio ao programa, você disse algo que me tocou profundamente de forma linda. Gostaria muito de retomar isso. Não sei se já te contei, na verdade. Então, quero dizer, nós somos amigas há uns 10 anos. Sim. Então, quando você fala, isso me toca muito porque eu estou muito presente e eu simplesmente te admiro e respeito muito. Amém. Obrigada, mana. Na última vez no programa, você comentou sobre nossa falta de respeito mútuo. E você me contou a história de quando precisou começar a se amar e teve que começar olhando para o seu próprio corpo e amando o seu corpo. Eu me lembro de você dizendo: essas são as pernas que me carregaram. Eu reclamo da minha barriga, mas foi ela que gerou meu filho. Odeio meus seios caídos ou algo assim. Que você disse: mas esses foram os seios que alimentaram meu filho. Então, como posso odiar algo que me deu tanta alegria? E eu me lembro desse momento. Depois que você foi embora, meu marido não estava aqui. Então eu subi as escadas e fiquei completamente sozinha. E eu me olhei no espelho e desabei chorando, porque tantas vezes eu olho no espelho e me insulto subconscientemente sem nem perceber. Como posso pedir ao meu marido que me elogie, diga que estou linda? E meu Deus, amor, Sim. você é tão gostosa e seu corpo é incrível quando eu estou me destruindo toda vez que olho no espelho. Você quer que ele te ame mais do que você mesma se ama. Sim. Lembro do que você disse na entrevista, depois coloquei em prática e foi lindo. Você falou que começou simplesmente a se abraçar. Eu fiz isso. Foi exatamente isso que fiz. Me olhei no espelho após nossa última entrevista, abracei meu corpo e comecei a chorar. E foi a primeira vez que eu pensei: como é que a gente diz que quer alguma coisa se nem estamos dispostas a fazer isso por nós mesmas? Obrigada por essa reflexão. Isso foi uma jornada para mim. Eu fui obesa por 19 anos e fui obesa mórbida por 4 anos. E eu percebi que eu me julguei tanto e sentia tanta vergonha do meu corpo. E eu tinha frustração com o tom da minha pele, sabe? Porque por muitos anos, agora eu amo minha pele morena, amo, 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 mas nem sempre foi assim. Eu também tinha frustração com o meu cabelo. Meus lábios, nem todo mundo fazia preenchimento labial. Na segunda série, isso não era popular, então eu odiava meus lábios. E eu percebi como eu poderia pedir para alguém amar algo que eu mesma julgava tão duramente. E mesmo que as palavras duras não saíssem da minha boca, tudo estava no meu corpo, estava na minha energia, estava no meu ecossistema. Estava aqui em cima? Estava aqui em cima. E a sua vida vai refletir a forma como a sua mente processa tudo. Então, esse processo que você mencionou, eu fiz, realmente acho que fui para uma clínica de emagrecimento. Eles não chamavam assim. Era um retiro de saúde e bem-estar. Mas quando cheguei lá, percebi que todo mundo lá estava acima do peso e todo mundo estava tentando emagrecer e todo mundo estava lidando com toxicidade no corpo. E eu fiquei lá por um mês. E de manhã eles te convidavam para correr uma milha ou caminhar rápido uma milha e eu não conseguia. Então eu sentei naquela salinha, sabe, onde você faz exercícios. E eu simplesmente sentei lá e olhei para o meu corpo. E foi aí que eu percebi que não havia uma parte do meu corpo que eu não julgasse. E eu sentei quieta e simplesmente disse pés e depois canelas e depois joelhos e eu pedi desculpas para cada parte do meu corpo. Eu pedi desculpas aos joelhos por julgar vocês. Eu pedi desculpas às coxas. Eu pedi desculpas à barriga. Toda a minha região abdominal foi a parte do meu corpo a qual eu tive que pedir desculpas. Sentei e chorei, pedindo desculpas aos meus seios por tê-los julgado tanto. Agradeci a eles por serem os seios que alimentaram Gelane, a barriga que o carregou e aos quadris que me levaram por mais de 1000 milhas. Voltei inteira.
Eu me alinhei com o meu corpo. Eu me alinhei, sabe? Antes de eu poder entregar esse corpo para outra pessoa ou essa mente para outra pessoa, primeiro eu devolvi para mim mesma. Então, sim, a jornada para um relacionamento saudável começa com a jornada de volta para você mesma. Tipo, você vai estar em um relacionamento com você mesma pelo resto da sua vida. Como esse relacionamento se sente primeiro? Pausa em outra pessoa. Pausa em Marcelos, meu marido, Tom, seu marido, pausa neles primeiro. O relacionamento com a Lisa te faz bem? E se não faz, mana, corre atrás de um relacionamento que te faça sentir bem. Não termine esse podcast e saia correndo para fazer declarações para o seu parceiro. Nós vamos fazer isso agora e você tem que fazer isso agora. E eu aprendi que eu mereço isso agora. E não faça isso. Quando esse vídeo terminar, corra para o espelho. Corra para o primeiro relacionamento que te levou a todos os seus relacionamentos seguintes. Porque eu percebi que a Lisa que eu era entrava em cada relacionamento baseada em quem ela era naquele momento. A Lisa que eu sou entra continuamente no relacionamento em que estou agora. Então, se esse relacionamento não está me fazendo bem, eu volto para a pessoa que entrou nele. Porque quando você se cura, quando você se honra, quando você enche o copo, isso é você. E você para de servir a partir disso. Tipo, quando esse copo está cheio, você vai amar a partir do que transborda em você. Mas quando o copo está vazio, você ama a partir da escassez, ponto final. Vá buscar esse transbordamento. Busque transbordar, pois ao fazer isso, você naturalmente exige que alguém corresponda à sua energia. Quando penso nisso, você já disse antes, essa palavra me impacta. Confiança audaciosa. Audaciosa. Quando as pessoas olham para você com essa confiança audaciosa que você tem, é isso. Você teve que fazer isso e uso teve, porque caso contrário, poderia ser uma questão de vida ou morte para você. Tipo, como você está dizendo, é um bom gatilho, tipo, confiante de forma audaciosa, confiante sem pedir desculpas. Sua confiança é inegociável. E isso te deixa disposta. Eu estou disposta a ir mais longe porque eu sei o que me trouxe até aqui. Eu sei o caminho que eu tive que trilhar. Então, estar aqui foi intencional. E estar aqui e seguir em frente não é negociável. Então, eu não estou buscando aprovação externa. Eu acordei esta manhã e me aprovei. Não dependo das redes sociais, nem do número de curtidas para saber como será meu dia. Hoje acordei e gostei de mim mesma. Qualquer outra curtida é um bônus. É um eu adoro, mas é um bônus. Então, quando você... E eu não estou dizendo isso de forma arrogante, estou dizendo da maneira mais humilde possível. Eu lutei muito por isso, Lisa. Enfrentei minhas crenças limitantes. Lutei contra minhas próprias feridas. Lutei contra a percepção dos outros sobre mim. Eu lutei contra o rótulo de disléxica funcional. Eu lutei contra o rótulo de mãe solteira. Eu lutei contra o rótulo de beneficiária de assistência do governo, moradora do South Central. Eu lutei contra muitos rótulos para me tornar essa mulher. E quando você faz esse tipo de trabalho de forma mais humilde, eu digo, é uma confiança audaciosa que você conquista. Eu me olhava no espelho todos os dias, porque eu dizia, onde você for, lá estará. Você nunca escapa de si mesma, Lisa. Vamos nos acomodar com a Lisa entrando na sala. Eu sempre me perguntava ao entrar em uma sala. Normalmente, eu era uma das poucas mulheres e geralmente uma das poucas afro-americanas na sala. Então eu me questionava, eu me comparava, eu competia. E toda vez que você compete com outra pessoa ou se compara, você perde. Você perde. Ou você se engrandece demais e acha que é tudo isso, ou então pensa que não é suficiente. Então eu parei de me comparar. Mas a única maneira de parar de se comparar é trabalhar em você mesma para que eu entre em qualquer sala inteira, completa e uma contribuição para aquele espaço sem me desculpar por isso. Eu entro em qualquer sala, seja minha oração uma contribuição, seja meu silêncio e o fato de sustentar esse espaço uma contribuição, sejam meus pensamentos uma contribuição, ou até mesmo a simples presença que eu trago seja uma contribuição. O mesmo vale para um relacionamento. Eu contribuo para o meu relacionamento, então eu exijo contribuição desse relacionamento. Tudo começa com o que eu sei.
Eu sei o que eu trago, e isso se relaciona com a fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé em quem eu sou no relacionamento e eu confio em mim no relacionamento. Portanto, eu exijo que você conquiste a minha confiança e honre a confiança que eu dei. Se a confiança for quebrada, conversamos sobre isso. Então, para você conseguir dizer tudo isso e fazer tudo isso, é claramente um reflexo do fato de que você precisou sair daquele relacionamento tóxico. Caso contrário, ele não teria te dado o espaço para você se construir seu amor próprio, para que você pudesse ser ousadamente confiante. Aliás, vou usar isso o tempo todo agora. Eu adorei. Então, eu acho que isso realmente é o mais difícil para as pessoas lidarem. Quando é hora de ir embora ou quando é realmente hora de lutar pelo relacionamento? Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre esperança e decepção. É, Então eu criei um joguinho pra gente chamado Fique, Espere ou Saia Correndo. Então eu vou te dar alguns cenários da vida real e você vai nos dizer se é luz verde, o que significa que é um amor saudável. Se for luz amarela, é sinal para pausar e analisar melhor. Se for vermelha, indica que você deve sair imediatamente. eu adoro isso. Cenário 1, ele desaparece por dias e depois volta dizendo que só precisava de um tempo. Luz amarela com exigências diálogo completo, total transparência. E se acontecer de novo, saia correndo. Tudo bem. Próximo cenário. Você acha mensagens de outra mulher no celular dele e ele diz que são só amigos. Eu vou sair correndo porque sempre tem outra mulher e falta de transparência. Então, em outras palavras, se ele dissesse: Ei, querida, eu tenho essa amiga quando vocês se conheceram e começaram a morar juntos, assim você não teria que explicar isso depois. Exatamente. Não espere até bater para dizer que o carro não era seguro, certo? Então, o carro mostra o carro. Tipo, se não tem rodas, se não tem portas, você vai ver isso. Mas eu não. Quando eu estava namorando Marcelos, houve uma situação com outra mulher. Uma pessoa me contou que havia outra mulher na vida dele. Falei com ele e ele ligou para ela na hora. Na sua frente? Na minha frente, Meu Deus, isso é tão bom. coloquei no Viva Voz e perguntei quando namoramos pela última vez. Ela disse: faz uns 18 meses. Quem sou eu para você? Quanto tempo faz? Quando saímos pela última vez? Ele só perguntou para ela e ele nem disse que eu estava ao lado dele. Ele fingiu uma conversa e ela disse 18 meses, mas ainda gosto de você. Ele respondeu: tudo bem, mas agora estou em um relacionamento. Então, a franqueza e a transparência. Havia um sinal amarelo e esse sinal amarelo foi dissolvido pelo comportamento dele. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Você já tinha visto isso em um relacionamento anterior, onde ele realmente te traiu e foi por isso que você colocou o sinal amarelo? Sim, então eu disse que tudo o que você já falou eu já vivi. E ela é só uma amiga, ela é só uma amiga, ela é só uma amiga. Mas não havia transparência. Ele não deixava a gente conversar, nem falava com ela na minha frente. Ou, sabe, havia um segredo, sempre havia um segredo. E eu continuava justificando esse segredo porque eu queria o relacionamento. Como eram essas justificativas? Ele pode ter amigas e não preciso falar com ela. E se eu fosse confiante, eu confiaria se eu confiasse, então eu não estaria fazendo essas perguntas. Então deixa eu dar esse voto de confiança para El e deixa eu confiar nele. Na verdade, ele não merecia minha confiança, mas eu continuava dando. Quando percebi que eles tinham um relacionamento sério, entendi que eu era a outra mulher. O quê? Eu era a outra. O quê? Eu fiquei tipo, eu sou a outra mulher. Espera. Hoje não. Você tem que me contar essa história. Scooby-Doo, sou a outra mulher. O que aconteceu? Eu estava em um relacionamento, eu achava, e eu não preciso de aprovação social. Eu não preciso, porque eu sempre me orgulhei disso. Isso fazia parte de mim. Acho que alguma de vocês vai se identificar com isso. E se você se identificar, me avise. Sempre me orgulhei de ser pouco exigente. Ou nada exigente. E a verdade é que eu era pouco exigente ou nada exigente, porque eu não sentia que eu merecia esforço. Vamos falar sobre isso. Isso foi o que aprendi. Você tenta ser pouco exigente para que ele continue te escolhendo. E a verdade é que você precisa se esforçar nisso. Você precisa se dedicar a isso. Não basta saber que você me ama. Você tem que me mostrar que me ama.
Amor demonstrativo é melhor do que amor silencioso. Então, tudo isso, eu te amo, você está certa, mostre para mim. Mostre como você faz uma xícara de café para mim. Mostre para mim na forma como você faz carinho nas minhas costas. Mostre como, ao chegar em casa após um dia longo como o seu, encontro um jantar me esperando. Mostre para mim. Precisei amadurecer para isso. Nesse relacionamento, eu não dava trabalho e não exigia muito. Então, eu era tipo a coadjuvante de alguém. Eu ficava tipo, o quê? Ele repetia, é minha amiga, e ia embora. Ele sumia por dias enquanto eu, ocupada, pensava. Ele só está ocupado. Sou a rainha das desculpas, uma especialista em linguística. Quando se trata de linguagem, invento desculpas atraentes para mim e para você e justificava o desaparecimento dele. Eu justificava ele trocar mensagens por fora. Eu justificava isso. Eu respeitava a privacidade dele. Eu queria respeitar a privacidade dele em vez de exigir total transparência. Eu compartilhava com você, com quem eu estava conversando, mas não exigia que você fizesse o mesmo. E eu não sou exigente, eu não sou uma garota ciumenta, eu não sou nada disso. Mas em tudo que eu dizia que não era nada disso, eu também não exigia transparência porque achava que isso parecia insegurança. Mesma coisa pra mim. Eu não exigia transparência porque achava que isso parecia insegurança. E eu estava tão tentando parecer segura, tão tentando parecer confiante, tão tentando ser tranquila, tão tentando ser natural, que era fácil me colocar como a garota coadjuvante. Era fácil. Eu facilitei porque eu não exigia nada. E eu fazia piadas, eu fazia comentários sarcásticos sobre a mulher que exigia muito. Por que você está a menosprezando? Ela está conseguindo muito porque pediu o que queria. Eu sempre dizia que cozinho bem, preparo ótimos jantares e refeições. Depois percebi que também faço boas reservas. Eu também faço boas reservas de jantar. Eu não era assim. E então foi fácil para ele. E quando eu descobri que eu era o caso paralelo, Você se importa de contar como descobriu? eu descobri porque ela ligou um dia enquanto estávamos juntos. E eu disse o nome dele. Enquanto ele atendeu o telefone, disse o nome dele e ela me ouviu. E eu ouvi a maneira como ele estava respondendo para ela. E eu pude ouvir, primeiro de tudo, eu ouvi um tom diferente na voz dele porque ele queria fazê-la feliz. Ele tinha medo de perdê-la. Isso foi o que eu consegui perceber. E agora que eu vejo o amor saudável e me relaciono com meu marido, eu percebo que ela era a prioridade. E então, ela exigiu que ele colocasse no viva voz. E ele sabia que se desligasse, haveria uma consequência com ela. E do jeito que ele olhou para mim, querendo que eu não criasse confusão lá. E mesmo naquele momento, Lisa tentava encontrar uma maneira de ajudá-lo para não se meter em encrenca. De novo, você tem que se amar o suficiente. E naquele momento eu queria amor mais do que eu queria fazer o meu trabalho interno. Então ela deve ter dito algo como: me coloca no viva voz, quero falar com quem está aí. Porque ela também deve ter sentido algo. E ele disse que ela é só uma amiga Sobre você. sobre mim. Ela é só uma amiga, mas eu percebi que ele estava tentando me dizer na hora o que eu devia falar para ela. E, menina, para 8 segundos, eu ia obedecer ao que ele disse para que ele continuasse de boa. Tipo, e aí ele me coloca no viva voz e ela disse oi, e eu disse oi. Ela disse quem é?
Poderia ter sido em qualquer filme que vimos. Eu disse, aqui é a Lisa. E ela perguntou, quem é você para fulano? Quem é você para ele? Nos 8 segundos, eu ia dizer que era só uma amiga porque ele estava me olhando e já havia começado a trabalhar em mim mesma. E isso me levou um tempo. E eu, porque eu sabia que estava prestes a explodir tudo, eu sabia que o amanhã não seria igual ao ontem. Eu respirei fundo e eu disse, até onde eu sabia, eu era a namorada dele. Sério mesmo? Uau, eu achava assim. E eu soube naquele momento que eu era o segredo. E eu também sabia naquele momento que ele ia sofrer as consequências por parte dela. E ele também tem algumas da minha parte. Eu disse, até onde eu sabia, eu era a namorada. E ela disse, sério? Por quanto tempo? Eu disse, por uns 8 meses. E ela disse, bem, ele te contou que eu sou a esposa? Então ele é casado. Ai, meu Deus. E eu disse, não. Ela disse, eu sou a esposa e estamos separados, mas seguimos conectados e trabalhando no nosso casamento. E eu imediatamente focalizei minha energia nela. Porque o que eu não vou fazer é brigar com uma mulher que não sabia de mim e eu não sabia dela por causa da falta de integridade dele. E eu senti naquele momento, abracei o meu crescimento. Conquistei no momento. Eu disse, qual é o seu nome? E ela me disse o nome dela. Eu disse, me desculpe. Eu disse, sinto muito pelo que você está passando no seu casamento. E eu nunca acrescentaria a esse caos. E não é a minha intenção. Eu disse, e você não precisa se preocupar comigo porque não tenho interesse em ficar com alguém que trai. Não tenho interesse em ficar com um homem que não tem integridade. Se eu soubesse que estava namorando esse tipo de pessoa, já teria terminado há muito tempo. Te desejo sorte na sua recuperação. E o tom dela imediatamente mudou. E essa energia de irmandade foi criada e ela disse, eu aceito seu pedido de desculpas e me desculpe por você ter passado por uma traição. E me desculpe por você sofrer do jeito que ele me fez sofrer. Ela disse, mas mana, a gente vai superar isso. Eu nunca vi ela. Eu orei por ela. E essa foi minha primeira oportunidade de escolher Lisa em um momento conturbado. E foi a última vez que eu vi. E então eu passei por isso. Eu sei como é ver os sinais. E eu vi os sinais antes e continuei escolhendo o verde, como você disse. Eu continuei escolhendo o verde. E então amarelo e depois vermelho. E eu acho que o melhor presente que você pode se dar é ouvir a sua intuição quando ela te diz vermelho. Não tente no papo ir contra a sua intuição e dizer que é verde. Se a sua intuição te diz vermelho, a sua lógica vai tentar fazer você racionalizar isso, mas a sua intuição vai dizer que isso não parece certo. Isso não parece certo. E se não parece certo, não está certo. Não importa o que você tente dizer para si mesma, se não parece certo, então não está certo. Eu não conhecia essa história. Obrigada por compartilhar. De nada. Meu Deus, a honestidade e transparência que você mencionou, por 8 segundos eu considerei mentir por ele para não estragar tudo. Meu Deus, isso é tão cru e real. Quantos de nós fazem isso? A gente literalmente pensa, como eu protejo eles ao invés de como eu me protejo. E aí, como você conseguiu virar a situação? Porque acho que nesses momentos ativamos um mecanismo de autoproteção.
E o fato de você não ter pensado em se proteger, mas sim nessa pobre mulher também. Isso é tão incrivelmente generoso da sua parte. E voltando à irmandade, eu amo isso pra caramba. Sim. Vou ser sincera. Adoro essa energia de nenhuma de nós sabia. Ambas fomos enganadas. Sim. Vamos ser honestas uma com a outra. Caramba, amiga. Sim, uma coisa que eu vou dizer sobre infidelidade em um relacionamento, relationship. Se a pessoa com quem estão te traindo não sabe sobre você, eu realmente acredito que não há motivo para eu ficar brava com ela. Nós temos uma coisa em comum. A gente gosta do mesmo tipo de homem. Precisa haver responsabilização, seja ele, ela ou o que o relacionamento trouxer. Então, eu tomei uma decisão. Eu não brigo com as pessoas por causa do meu relacionamento. Eu me volto para o meu parceiro, volte-se para o seu parceiro e resolva isso. E se eles não quiserem resolver a situação, não tente passar Lysol ou Pine-Sol na bagunça deles, porque eles não querem que seja limpo, já que estão justificando isso. Existe uma diferença entre assumir e defender. E tome cuidado quando alguém defende continuamente o próprio comportamento em vez de assumir. E tome cuidado, porque defender o próprio comportamento significa que eu acho que estou certa ou que é justificável. Essa foi uma grande lição, porque quanto mais inteligente seu parceiro, mais ele é. Sou atraída por homens intelectuais, sou sapiosexual e amo homens inteligentes. Cuidado quando essa inteligência e esse intelecto são usados para justificar comportamentos ruins e falta de integridade. A mesma inteligência que é atraente pode ser a mesma inteligência usada para te manter em um relacionamento tóxico. E cuidado, porque nem toda toxicidade é agressiva, ou dominadora, controladora ou abusiva. Algumas toxicidades e alguns relacionamentos não saudáveis são bem sutis e muito discretos, muito sutis, muito fáceis de passar despercebidos e parece que você está no controle. Então, preste atenção quando você estiver se relacionando com uma pessoa realmente brilhante, certifique-se de que a inteligência dela está te inspirando a crescer. Porque se o seu relacionamento não te inspira a crescer, então ele está te fazendo se retrair. Se o seu relacionamento não está te inspirando a crescer, você deveria estar em um relacionamento que te dê espaço para a mulher que você está se tornando e não que exija que você seja a pessoa que costumava ser. Então, se você entrou em um relacionamento há 20 anos, 10 anos, 5 anos, tudo bem, mas essa pessoa precisa amar a próxima versão de você. Eles precisam amar a sua evolução e não te prender à pessoa que você sempre foi. Ame a minha evolução, a mulher que estou me tornando. E eu nem sei quem ela é, mas preciso que você me ajude a fazê-la florescer. Preciso que você dê espaço para ela encontrar as cores em suas asas. Preciso que você dê permissão para ela cair, depois voar, depois cair, depois voar de novo. Preciso que você dê espaço para ela ser brilhante. Permita que ela se confunda. Dê espaço para ela ser audaciosamente confiante. Dê espaço para ela ser corajosa. Eu exijo que você ame a minha evolução. E não me mantenha presa em uma caixa. Não me mantenha refém. Não me coloque dentro de prisões douradas. E tome cuidado. E então eu sou um suporte. Eu apoio quem você é e o que você está se tornando. Coming. E todos que te amam deveriam apoiar isso. E eu valorizo muitos relacionamentos. Eu amo relacionamentos, você me conhece. Sou do tipo que gosta de estar em um relacionamento. Eu amo eles. Só se eles estão inspirando quem eu estou me tornando. Porque se eles não estão e eles exigem que eu me diminua, se eu tenho que me diminuir para caber, sabe, tipo aquele plástico filme, eu tenho que me encolher para caber nesse relacionamento, então eu já cresci além dele. Na verdade, essa seria a minha próxima pergunta. Agora, olhando pela perspectiva da outra mulher, que é casada com esse homem, descobrindo que há outra mulher na história e que ele está namorando ela há 8 meses. Obviamente, eu não conheço ela, não conheço o cenário, mas muitas mulheres nessa situação acabam aceitando essa pessoa de volta. Não estou dizendo que isso é errado. Você precisa fazer o que é melhor para você.
Mas, infelizmente, às vezes o que acontece é que você começa a se diminuir para dar espaço para essa toxicidade. Se alguém está ouvindo agora como uma mulher que acabou de descobrir a traição do parceiro, como ela pode garantir que não vai se diminuir e colocar a culpa nela mesma? Porque eu odeio dizer isso, especialmente agora com as redes sociais. A maioria das pessoas, a primeira coisa que vão fazer é: deixa eu procurar essa pessoa e ver se ela é mais bonita do que eu. E isso volta para o jogo da comparação. Isso acaba corroendo a sua própria confiança. É. Então, no momento em que você sente, no momento em que descobre que foi violada, vamos chamar as coisas pelo nome, você foi violada. E trate isso dessa forma, para não colocar apenas um curativo em cima. Eu fui violada. Então, se eu fui violada, houve dor e sofrimento causados ao meu coração. Então, a primeira coisa é começar a cuidar do seu coração. Cuide da sua alma. Cuide de você mesma. Aquela coisa da máscara de oxigênio. Então, em primeiro lugar, há dor e sofrimento presentes. Não tente fugir disso. Não tente justificar. Não minta sobre isso. Vamos ser gentis. Então, vamos ser gentis com quem você é. Você merece carinho e cuidado agora. Não necessariamente deles. Mesmo que queiram esse relacionamento ou pareçam querer, serão carinhosos. Isso parte de você. Isso é de você para você. Certo? Então, do que você precisa agora? E talvez você nem saiba ao certo. Então, experimente coisas. Você precisa de espaço. Você precisa de ar livre. Você precisa de uma prática sagrada. Você precisa de silêncio e de respirar. Você precisa de uma aula que permita gastar a energia que você tem, seja de yoga, de qigong, de respiração ou o que for. Você precisa de algo assim. Você precisa de espaço para pensar. Você precisa de um lugar para se afastar e olhar para a sua vida. Tipo, eu não sei qual é essa lista. Então, experimente as coisas da lista. Tente a lista. Você merece isso. Eu estou cuidando do meu coração agora. Anote esta frase e entregue a quem precisar ouvir. Estou cuidando do meu coração. Nada de rotina normal. O que você precisa? Então, dê a si mesma o que precisa agora. E a segunda coisa é que eu sou muito fã de afirmações que me lembram quem eu sou em meio ao caos. Então, uma afirmação que eu realmente amo é: eu confio no próximo capítulo da minha vida porque eu conheço a autora. Eu adoro isso. Eu digo isso o tempo todo. Tá no meu banheiro de baixo. Eu leio toda vez que entro naquele banheiro. Eu confio no próximo capítulo da minha vida porque eu conheço a autora. Então, saiba quem você é nessa fase. Você precisa se firmar no que você sabe quando tudo o resto está instável. Quando tudo está no ar, como esse relacionamento vai acabar, onde eu vou acabar, como nossa família vai acabar, onde nossas finanças vão acabar. Existem 1000 perguntas por aí se você está passando por uma traição em um relacionamento. São 1000 perguntas. Então, vamos focar no que você sabe, certo? Porque todas as suas perguntas vão fazer o chão parecer que está com uma vibração baixa, como se estivesse tremendo um pouco. Tudo o que você sabe vai ajudar a minimizar esse tremor. Então faça a si mesma a pergunta: o que eu sei? Siga descendo essa lista. Sei que vou ficar bem, pois sou a autora do próximo capítulo. Eu sei que trago valor para um relacionamento, seja neste ou em outro. Eu sei que sou digna, conquistei confiança e mereço o direito de ser confiável e de confiar neles. Tipo, entre nesse seu saber. E então, a terceira coisa é: quais são as suas coisas inegociáveis? Quais são suas coisas inegociáveis, ocorrendo ou não nesse relacionamento? Anote-as, pois é aí que você começará a ceder. É nisso que você vai começar a ceder para permanecer no relacionamento, para não perdê-lo, para manter a paz, para manter a paz. Não há como manter a paz sem tê-la internamente. Então, muitas vezes você não vai dizer o que precisa dizer para manter a paz, mas não há paz porque você não tem paz dentro de você. Você só está mantendo a paz no relacionamento. Sem paz interior, realmente não existe paz. Só existe um monte de coisas não ditas. Então, quais são as suas coisas inegociáveis? E então, a última coisa que eu diria é: faça uma declaração sobre o que você merece. Cole isso no espelho do seu banheiro. E se você divide o banheiro com alguém e é difícil para você expor o que você merece publicamente, então esse é um relacionamento que não te serve. Esse é o sinal de alerta. Esse é um grande sinal vermelho no seu carro. Sinal vermelho, corra.
Escreva no espelho do banheiro aquilo que você merece para que você veja e qualquer outra pessoa que passar também veja. E então eu diria, eu valorizo muito um espaço emocionalmente seguro. Você cria um espaço seguro online. A safe space online. Este é um espaço seguro, eu sei disso porque estou aqui com você e sinto como é. Você precisa de um espaço seguro para falar a sua verdade e se expressar, mas você precisa de alguém. Eu chamo isso de espaço seguro. Para mim, são amigas como você, como Danita, como JJ. Você precisa de um espaço seguro para se expressar e permitir que essa verdade venha à tona, sem precisar fazer nada agora, só para que você possa enxergá-la fora do seu corpo. Permita que suas células te digam: o que preciso fazer? Posso ter medo, mas é importante entender que não é preciso eliminar o medo para agir. Você pode seguir em frente mesmo com medo. Ao seguir em frente, apesar do medo, ele desaparece, substituído pela realidade e ação. Então, se você tem medo de como as coisas estão, se tem medo de como elas vão ser, tudo bem. Ainda assim, siga em frente. Ainda assim, haja, porque a ação dissipa o medo. O medo, as pessoas acham que estão esperando parar de sentir medo para agir, mas o medo está esperando você agir para desaparecer. Então, acho que o principal é saber que você é digno de um amor saudável. Você é digna de lealdade. Você é digna e se você está aceitando algo diferente disso, então vamos ajudar você a se curar. Vamos trabalhar em você e te preencher. Não há nada de errado com isso. Você não está quebrada. Isso foi tão poderoso. Tudo certo. Tenho mais alguns sinal vermelho, sinal verde se quiser. Sim, eu gostaria de alguns. Tudo bem, vamos continuar. Você namora há anos, mas ele ainda diz não estar pronto para um compromisso. Eu cairia fora se o nível de compromisso que ele me oferece não me satisfaz. Eu cairia fora se eu não estivesse satisfeita, porque você merece ser feliz no seu relacionamento e não dê mais um ano da sua vida para alguém se sentindo insatisfeita. Mas se o grau de envolvimento é satisfatório para você, então eu ficaria. Eu ficaria porque isso te satisfaz. Eu sou o tipo de mulher, eu não exigia compromisso formal. Eu simplesmente não exigia isso. Eu sou uma borboleta. Na verdade, eu era a que tinha mais medo de se comprometer. Então eu era essa pessoa. Tipo, eu estou com você. Eu estou com você. Eu não sei como é algo formal. Eu não vou postar fotos de relacionamento sobre nós. Eu nunca postei uma foto do meu marido e eu até ele ser meu noivo. É só como eu sou. Eu perguntava o tempo todo: você está satisfeito? Precisa de mais algo de mim? Então acho que a pergunta é: você está satisfeito? Se não está satisfeita, não se prenda a um rótulo Certo. que outra pessoa te dá, chamando isso de compromisso. Porque é isso que nós mulheres fazemos. Nós lemos o esboço do que é um relacionamento comprometido, leal e incrível. E então forçamos nossos parceiros ou continuamos insistindo até conseguirmos essa lista. Tenha sua própria lista. Ignore o que qualquer outra pessoa está dizendo sobre um relacionamento e o que ele precisa. Você é um milagre único e irrepetível. Você tem seu próprio DNA. Você é a única com sua impressão digital. Então, do que você precisa? Faça a sua lista. E então, se seu parceiro te der essa lista, se ele te der tudo que está nessa lista, amiga, não se prenda a um rótulo. Não deixe a sociedade ditar para você como deve ser um relacionamento sério, mas certifique-se de não abrir mão do que você quer. Certo. Certifique-se de não abrir mão do que você precisa só para se encaixar no que ele está disposto a oferecer. Fique atenta, porque temos uma tendência de modificar nossa lista com base no que eles estão dispostos a dar. Isso é tudo o que eu quero. Ou será mesmo, ou é só isso que ele está oferecendo, então você diminuiu sua lista para se encaixar. Não diminua sua lista para caber nisso. Faça sua lista. E se ele estiver disposto a cumprir essa lista, se ela estiver cumprindo essa lista, então viva isso. Se essa lista não estiver sendo seguida, luz vermelha, corra. Ponto final. Amém, irmã. Um homem e uma mulher. Eu te amo tanto.
Ok, bem próxima. Ele diz que te ama, mas toda vez que você tenta falar sobre o futuro, ele simplesmente muda de assunto. Sabe, eu sou uma pessoa profunda. Sim. Sim, sabe, nada é preto no branco para mim, tudo tem camadas e eu gosto das camadas. Eu não sou uma pessoa superficial, eu não fico na superfície. Eu sou uma mergulhadora, eu vou fundo, bem fundo. Então, eu deixo meu marido louco com isso porque eu faço essas perguntas bem profundas. E meu marido é de origem britânica, sabe? Ele é das Bahamas. Então, toda essa coisa profunda, cheia de camadas, meio pegajosa, é tipo, eu casei com o oposto de mim em comportamento, mas é um complemento perfeito. Assim como você disse sobre o Tom, vocês têm muitas diferenças, mas encontraram o amor de vocês e respeitam as diferenças um do outro. Então, outro dia, Falei pra ele se queria conversar sobre sentimentos. Ele respondeu que eu estava pensando só em mim. Ok, justo. E eu segui em frente. certo, certo, com meu marido fico assim, vamos conversar. Quando deitamos na cama, vamos conversar. E ele fica tipo, vai ser profundo. Ele diz, Lisa, só não fala de coisas que me fazem querer chorar. Tipo, ele não gosta. Tipo, e eu ainda faço isso. Então, se você quiser, toda vez que quiser falar sobre o futuro e ele quiser mudar de assunto, eu vou para uma camada mais profunda e pergunto: o que nas conversas sobre o futuro te deixa nervoso? A gente costuma achar que tudo é sobre nós, principalmente como mulheres. Tendemos a interpretar tudo como falta de amor. Quando passei a fazer perguntas diferentes ao meu marido, vi as coisas de outro jeito. Sou assim, eu te amo, amiga. Você sabe, sou carinhosa e quero te abraçar. Com minhas amigas e comigo é assim. Sentamos no colo uma da outra e saímos para jantar. Adoro isso. Vamos lá. Sou assim, te amo, amiga. Meu marido nunca diria isso. Ele não dizia eu te amo. E eu pensava, ele não me ama. Eu simplesmente concluí isso. Ele não me ama. E uma noite eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei: o que na sua infância você gostaria de ter mudado, que influencia a forma como você se comporta agora nesse relacionamento? E ele disse: eu nunca ouvi um eu te amo na minha casa. Então, eu estou acostumado a não dizer isso. Não me sinto confortável dizendo isso. E eu gostaria de ter dito. Foi mais fácil para mim dizer porque eu conseguia dizer isso para você com mais facilidade. Então, eu nunca soube que ele tinha vontade de dizer eu te amo, mas ele não sabia como dizer. Ele não sabia como expressar isso. Ele não tinha essa experiência. Era difícil. Ele disse: eu penso isso na minha cabeça, mas eu sempre deixava o momento passar com você. Então eu pensei, agora eu posso fazer perguntas diferentes. Então, para alguém que muda de assunto sobre o futuro, eu faria perguntas diferentes sobre a segurança do futuro. O que o futuro significa para você? O que conversas sobre o futuro provocam em você sobre qualquer coisa? Até onde você pensa no futuro sobre algo? Por exemplo, se ele já planejou a carreira 20 anos à frente, mas não fez o mesmo com o relacionamento, isso é um pouco. Esse é o sinal, é um sinal. Então, meu marido, eu sou uma pessoa que planeja o futuro. Eu sou uma pessoa que planeja o futuro. Então, eu estou sempre pensando lá na frente. E meu marido não era assim. Meu marido não era. Isso não fazia parte do jeito dele pensar e planejar no geral. Não era só sobre o relacionamento. Também era sobre a carreira dele, era tudo igual. Ele sabia que ia ser assim. Ele é apresentador de notícias. Ia se aposentar como apresentador de notícias. Tipo, estou bem, isso já está definido. Já eu tenho plano de 3 anos, plano de 5 anos, plano de 10 anos. Então, parte disso pode ser só o jeito e o comportamento deles. E aí eu pedi para estender convites. Posso te convidar a considerar conversas sobre o futuro do nosso relacionamento? Agora, o convite é uma resposta de sim ou não. Isso vai te dar verde, amarelo ou vermelho. Então eu parei de pressionar meu marido e parei de fazer convites quando sentia resistência. Eu vejo que isso não é o seu normal. Posso te convidar para conversar sobre o futuro financeiro? Vai ser um sim, um não, ou um sim, mas não me sinto confortável. Sim, mas é novo para mim. Então eu aprendi a fazer uma pergunta melhor para o meu marido e consegui muito mais informações sobre a origem dele, sobre o DNA dele, sobre o ambiente dele.
Eu não sabia que o ambiente dele não era propício à intimidade até eu aprender isso. E agora estamos juntas há anos e recebo declarações de amor aleatórias dele. Eu te amo, querida. Eu te amo, senhora Hall. Esse é o nosso sobrenome. Eu te amo, Lisa. E eu amo. E agora o que ele aprendeu, porque tivemos aquela conversa e eu disse: Isso é importante para mim. É importante para mim ouvir: Eu te amo. E eu quero te convidar a considerar, mesmo que você nunca tenha dito e não tenha ouvido, a começar a dizer isso. E ele disse: tudo bem, como uma conversa saudável de adultos. Isso é importante para mim. E então eu disse: quando você sentir que não consegue dizer algo que quer dizer, mas não consegue, porque ele disse que sempre perdia esses momentos. Eu quero dizer isso, Lisa, mas perdi o momento. Ele falou: ainda estou criando coragem, mas perdi o momento. E aí você sai da sala e eu penso: poxa, Marcela, ela perdeu de novo. E eu falei: bem, posso te convidar quando você quiser dizer algo, mas isso ainda está tomando forma. Ele ainda está escolhendo as palavras. E é que meu marido é um pensador. Ele lê 5 livros por mês, né? Ela é uma pensadora. Eu disse: posso te convidar para me tocar? E do nada eu só sinto uma mão na minha perna e penso: ele está me dizendo algo. Existem formas menos diretas de conseguir o que você precisa, escolhendo outro caminho. Não estou tentando transformá-lo no homem que preciso que ele seja. Estou apenas convidando ele para o espaço, crescimento e oportunidade. Mas se algum dia ele recusasse, dizendo que não quer considerar isso, ok, isso é uma luz amarela que tem o direito de se tornar uma luz vermelha, dependendo se minhas necessidades estão sendo atendidas ou não. Foi uma história linda. Enquanto você falava, pensei nas fases de construção da confiança. Se você se sente quebrada, só pensar em fazer algo sozinha já parece impossível, como você mesma disse antes. Só consegue tomar um banho. Depois vem o próximo estágio, onde você faz o trabalho interno e realmente trabalha em si mesma, para não depender de outra pessoa, para que sua felicidade seja construída por você. Amo tudo isso. Depois vem o próximo estágio, onde você está tão confiante que consegue se entregar, ser vulnerável e correr o risco de se machucar de novo. Então, nessa história que você acabou de contar, o que realmente chamou a atenção foi que você não pensou. Ele não diz que me ama, então tô fora. Já lidei com tantos idiotas na minha vida, não vou ficar esperando alguém que não diz que me ama, tô indo embora. Você não fez isso. Você literalmente entregou sua vulnerabilidade para ele. Para ver se ele iria aceitar ou não. E o assustador é que às vezes as pessoas não aceitam. E aí você se vê de volta ao ponto de partida de novo. Quais foram as coisas que você teve que fazer que te levaram de ser apenas confiante para realmente conseguir ser confiante para se mostrar vulnerável? Obrigado por dizer que é assustador. Porque é assustador. Seu coração, nosso coração, meu coração, nossos corações são sensíveis. E eu imagino meu coração como quando eu tinha 3 anos e tudo o que eu recebia era amor de todos os adultos ao meu redor. Ele é brilhante e forte. E ao longo dos anos, com cada decepção, aparece como um pequeno arranhão. E então eu conheci meu atual marido, mas na época ele era meu namorado. Eu estava namorando com ele. E meu coração mostra pequenas marcas de cada vez. Eu fui magoada. Por mais sóbria que seja essa ideia, coragem é ver todas as pequenas cicatrizes e ainda assim confiar, voltar a confiar em si mesma no amor e não culpar o próximo pelo erro do ex. Certo? E então, assustador é a palavra certa, porque meu coração carrega toda essa história. Meu coração tem tudo isso, é como um grande banco de memórias. Meu coração guarda muitas memórias. E é muito mais fácil simplesmente dizer: eu não confio. É bem mais fácil, mesmo que solitário. Parece mais fácil no momento. Não foi fácil pedir a ele o que eu queria. Não foi fácil pedir a ele só porque minhas tempestades de medo estavam aumentando. Mas aqui está o que eu sei. Se você quer obter algo diferente, tem que estar disposta a fazer algo diferente.
Naquele momento, eu percebi que antes eu ficaria quieta, pois já agia assim. Eu sabia disso e sabia onde me levou. E então me apoiar em uma confiança audaciosa e corajosa foi fazer um balanço do que me trouxe até aqui. E perceber que relacionamentos com os mesmos comportamentos vão se repetir, só que com uma pessoa diferente. Então percebi que no passado só ficava quieta, sofria em silêncio e esperava que as coisas melhorassem, torcendo para que ele recebesse um sinal do universo. Isso não funcionou antes. Eu sou o recado. Eu sou o recado de como me amar. Então eu estava tentando algo diferente. Eu adoro que você fale sobre isso, porque eu me lembro de estar sentada na cama, querendo contar algo para ele, e ele estava no outro cômodo, e eu estava reunindo coragem, falando comigo mesma, tipo, vamos lá, garota. Você confia em você. E eu diria, podemos conversar? E ele diz, claro, e eu fico, ele vai vir. E então ele aparecia. E eu me lembro naquele momento de olhar para ele. Nossa. Olhando para ele e dizendo, eu quero tanto que isso dê certo com ele. Não estou disposta a abrir mão da minha verdade. Porque mais do que eu quero, eu preciso me manter fiel a mim mesma. Bem naquele momento. Então eu me revelava e dizia, estou um pouco nervosa, pois isso é novo para mim. Eu simplesmente me revelo. Isso provavelmente reduziu sua ansiedade, né? Esperar. E isso despertou a compaixão dele. Ele disse, tudo bem. E ele disse, tudo bem. Sobre o que você quer conversar? Eu disse, tudo bem. Eu desviava o olhar e dizia, então ele via que eu estava um pouco nervosa, o que não é comum. Então, coragem e confiança nem sempre aparecem de forma ousada e cheia de brilho. Às vezes, elas vêm meio trêmulas. Mas fale, mesmo quando sua voz estiver trêmula. Fale com a voz trêmula. Uma mensagem trêmula é melhor do que um silêncio ousado. Uma voz trêmula é mais poderosa do que uma verdade não dita. Então, eu falei com uma voz trêmula. E então ela parou de tremer, porque eu continuei usando-a. Se a sua voz tremer quando você falar a sua verdade, continue falando a sua verdade e a sua voz vai parar de tremer. Então olhando para ele, por mais que eu ame estar com ele, eu precisava me orgulhar de mim mesma. Eu precisava, pois fui a única presente em todos os meus relacionamentos. Eu sou a única que esteve em todos os relacionamentos. Então eu conheço o padrão de quem eu tenho sido. Então eu sou a única que pode quebrar um padrão que não me serve. E naquele momento, sentada na cama, olhando para ele nas Bahamas, em 2020, durante a Covid, sabendo que eu tinha arriscado tudo para me mudar para as Bahamas por amor, e eu não queria passar pela vergonha de voltar, de retornar aos Estados Unidos dizendo mais um amor perdido. Eu não queria isso, mas eu preferia isso do que dizer que não estive presente para a Lisa. O custo de não estar presente para a Lisa é muito maior do que qualquer vergonha pública, qualquer admissão de que um relacionamento não deu certo. Gostaria de dizer que estive presente para a Lisa. Isso era mais importante para mim do que qualquer aparência. E naquele momento, mesmo que o que eu disse pudesse tê-lo feito se retrair, ele diria, eu não quero fazer isso. Isso exige demais. Você dá muito trabalho. Qualquer coisa que ele pudesse ter dito, nada disso era mais importante para mim do que eu me orgulhar da mulher que eu estava me tornando. Isso, Lisa. Você tem uma tarefa só. Proteja as lembranças que você terá de si mesma no futuro. Você tem uma tarefa só, mana. Proteger suas futuras memórias de si mesma. Quando você se sentar na sua cadeira de balanço favorita aos 97, 98 anos e tudo o que puder fazer for refletir sobre a sua vida, as escolhas que você faz agora estão criando as memórias que você vai ter.
Proteja suas memórias através das escolhas que você está fazendo neste momento. Foi isso que ficou claro para mim. Foi isso que me levou a uma confiança corajosa e audaciosa. Minha avó teve um relacionamento que virou abusivo. E eu assisti, eu testemunhei, eu tinha 12 anos e vi minha avó lutar pela vida dela. Eu vi minha avó terminar um relacionamento tóxico, era o único avô que eu conhecia daquele lado. Eu vi ela dizer: querida, você não vai ter mais esse vovô na sua vida. Eu vi o jeito que ela fez as malas depois daquele relacionamento tóxico. Eu vi minha avó viver plenamente. Eu vi minha avó contar histórias da vida dela. Eu vi minha avó. Ela disse: filha, alguns relacionamentos vão ser uma refeição completa. Você deveria ter isso por toda a sua vida. Isso é você e Tom. É uma refeição completa. E alguns relacionamentos, filha, são só um almoço. Você deveria ter isso por um período de tempo para aprender certas coisas sobre você mesma. E alguns dos seus relacionamentos vão ser só um lanchinho. Ela disse: seu trabalho é não errar uma refeição completa para um lanche e não para confundir um lanche com uma refeição completa. Ela disse: saiba quem você é e ouça suas células. Suas células vão falar com você. E então, quando você chegar a 98 e 101, pense na mulher que você foi e nas decisões que você tomou e nas memórias que você tem. E isso é o que te leva a ter essa confiança audaciosa de dizer: espera aí, eu estou escrevendo a história da minha vida. E ninguém segura a caneta que escreve a história da sua vida além de você. Esse relacionamento é só um capítulo. Você pode fazer disso vários capítulos ou criar outro capítulo se ele não fizer parte da história que deseja contar. Isso foi muito importante para mim. Mike, solta a maravilhosa Lisa Nichols, menina. Eu te amo tanto. Eu te amo. Garota, muito obrigada por estar aqui. Se as pessoas quiserem se aprofundar mais no seu mundo, absorver ainda mais da essência da Lisa, onde elas podem ir? Você sempre pode me encontrar em Lisa to Motivate. E eu faço isso. Eu tenho esse barômetro de ousadia. Eu adoraria que se essa conversa ressoa com você, eu acho entender a atitude ousada que você está disposta a tomar. Durante meu show solo na Broadway, sabe? Sobre isso, eu comecei a perceber como tomar atitudes ousadas faz muita diferença. Criei essa avaliação para mostrar o quanto você está sendo ousada. Meu Deus, isso é tão bom. Sim, eu sei. Então está no link. Eu deveria simplesmente colocar no link. Ai, meu Deus, com certeza. Vocês têm que fazer isso. É um barômetro de ousadia e mede o quão ousada você está sendo. E também te dá 3 passos que você pode seguir para agir com mais ousadia, caso perceba que está um pouco reservada demais, que não está tomando atitudes ousadas. Então isso realmente te ajuda a enxergar como é uma atitude ousada. Faça essa avaliação. É um presente meu. Ela surgiu de um momento em que eu me perguntei: o que eu faço? O que eu faço? Como foi que eu me encontrei em Nova York fazendo um show solo? Tipo, o quê? Sabe como eu criei essa vida que é irreconhecível? O que eu estava fazendo? Porque agora estou nos meus anos de legado, Lisa. Então eu quero deixar o máximo de pistas possível. E de novo, não na perfeição, mas no progresso. Por isso, acho que você vai tirar um grande valor dessa avaliação, se observando. Isso é tão legal. Você fará uma turnê de palestras? Meu Deus, bem, precisamos contar tudo para quem assiste. Então, estou começando toda essa jornada de... Eu tenho um livro que vai ser lançado. Eu vou voltar para falar com você quando ele sair. Ah, sim, você já tem um nome? Sim. Podemos dar uma dica aqui ou não? Sim, pode. Vocês são o primeiro lugar onde estou falando disso publicamente. Se chama Becoming Unforgettable. Uau! Eu falei em voz alta. Chama-se Becoming Unforgettable. E eu fechei um novo contrato de publicação com a Simon & Schuster. E sim, estou tão feliz. E é meu. É uma obra que estou tão animada para apresentar. Porque como você se torna inesquecível na sua própria história de vida.
sua história de vida, o seu traço entre o dia do seu nascimento e o dia da sua partida, o seu traço precisa dançar. O seu traço precisa dançar para que ele viva além de você. E então, tornar-se inesquecível também é sobre ser responsável pelo seu traço. Minha responsabilidade exigiu que eu perdesse 45 quilos, mas ninguém comentava sobre meu peso. Eu estava no Oprah, Larry King, Steve Harvey, Dr. Phil, Good Morning America, tudo isso com 50 quilos acima do peso. E eu tinha que ser responsável pelo meu legado. E eu prometo a você que vou vir aqui primeiro. Meu Deus, tudo bem, pessoal, ouviram aqui. Não, venha aqui primeiro porque We, but I Mas eu estou comprometida em ser o mais disruptiva possível e tão disruptiva quanto necessário, para que possamos ocupar no mundo o espaço que precisamos ocupar. E a revolução pode não ser televisionada, mas pode ser transmitida em podcast. Então, é isso, vamos fazer isso. Estou animada. Obrigada por trazer essa conversa, porque tantas mulheres ficam em silêncio sobre isso. Eu sei pessoalmente, existe tanta vergonha ligada a essa conversa. E quanto mais lançamos luz sobre nossa sombra, mais descobrimos primeiro que não estamos sozinhas. Tem outra irmã que está passando por isso ou já passou por isso? E em segundo lugar, nosso direito de nascença é ter alegria, paz e amor do outro lado de qualquer experiência que não nos serve nem nos honra. Não serve. Eu não sou minhas experiências. Eu não sou meu passado. Eu sou a mulher que está caminhando por essa jornada. Então, obrigada por ser corajosa. Obrigada pela sua confiança audaciosa, pela sua confiança sem se desculpar e pela sua confiança inegociável a ponto de cutucar um urso. Tipo, eu não estou ronronando, eu estou rugindo. Não confunda meu rugido com ronronar só por eu ser delicada e doce. Então, obrigada por criar esse espaço para nós e para ela, para conseguir passar por tudo isso. Eu nunca vi essa mulher em mim, quando eu estava no espelho, lutando para não precisar ficar no Prozac. Nem sabia que essa mulher existia em mim. Quando eu era envergonhada e quebrada e traída e machucada. Eu não sabia que essa mulher existia em mim. Então, obrigada por criar um espaço para ela, para que ela possa ver quem ela ainda pode se tornar depois de tudo isso. E diante de acordos quebrados, ela ainda pode se tornar. Nada tira o direito de nascimento dela de se tornar. E assim nós somos todas ainda evoluindo e nos tornando. E precisamos de espaços sagrados para falar nossa verdade. E para nos darmos permissão de nos reerguer novamente. E de novo. E de novo. E para nos darmos 1000 segundas chances. E toda vez que chegamos a 999, reiniciamos e instantaneamente ganhamos mais 1000. Então, obrigada. Obrigada, mamãe. Gente. Lisa Nichols já veio aqui várias vezes. Sempre traz tantas pérolas de sabedoria e verdades marcantes que espero que realmente seja um terremoto sob seus pés, que nos sacuda e desperte. E como ela diz, a ousadia, a coragem está em todos nós. E você tem o direito de nascimento de transformar sua em uma verdadeira guerra. Então, pessoal, por favor, deem muito amor para a Lisa. Se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se. Até a próxima, seja o herói da sua vida. Paz. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo. Eu vou te sujar todinha de chocolate. Eu aceito. Quer abandonar os hábitos de boa moça e se tornar mais confiante em todas as áreas? Então assista a este vídeo com a poderosa April Mason. Eu entrava em um lugar e eu olhava ao redor, tipo, vamos brincar. E eu avistava um homem.